resenha, depois de tentar analisar aí quem é maior no esporte em geral, né? Se é o Tom Brady no futebol americano ou o Michael Jordan do basquete, se você quer saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um vídeo bem especial, agora já entrando no clima do jogão de logo mais. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, seu amigo aqui, curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 10 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, tem a nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo, coletivo, pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal. Eu vou deixar tudo muito bem explicado no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E hoje é dia de falar mais sobre a grande e gloriosa história do São Paulo Futebol Clube, naquela que é a competição mais adorada e esperada pela torcida tricolor. Sim, é claro que eu tô falando da Copa Libertadores. Afinal, hoje o Clube do Morumbi joga a vida, né, daqui a pouquinho, às 9h45, contra os argentinos do Talleres, na volta da segunda fase da competição. Sendo que foi justamente o São Paulo o grande responsável por fazer esse torneio ser a grande obsessão dos clubes brasileiros. E vai ser sobre isso daí que a gente vai falar aqui agora. Ficou curioso? Então confere aí. A história de um dos maiores campeões da Copa Libertadores começou a ser escrita lá no início da década de 1970, logo após o vice-campeonato brasileiro do São Paulo, que perdeu a final pro Galo lá em 71. E olha que na competição de 72 o tricolor fez bonito, passando em primeiro no grupo que tinha o próprio Atlético Mineiro, além da dupla paraguaia Cerro Porteño e Olímpia, mas caindo na fase semifinal no grupo do Independiente, que seria o campeão, e Barcelona do Equador. Na sequência o tricolor sofreu seu primeiro pequeno jejum de participações, que foi bem rapidinho mesmo, durando apenas uma temporada, com o São Paulo retornando em grandíssimo estilo à maior competição do continente, novamente depois de um vice brasileiro, passando mais uma vez como líder de seu grupo, deixando para trás equipes como Palmeiras, Municipal e Jorge Wilstermann. Lembrando que nessa época só o primeiro de cada grupo passava para a semifinal, onde o São Paulo avançou sem nenhuma dificuldade e voltou a encarar o Independiente, só que agora na decisão, vencendo em casa por 2-1, mas perdendo na Argentina por 2-0. E como não havia critério de desempate naquela época, fomos ao terceiro jogo, que foi disputado em Santiago, no Chile, onde o Independiente venceu por 1-0 e ficou com a taça. Só lembrando aí que o Rojo, né, que venceu essa decisão, foi nada menos que 4 vezes campeão seguido nessa década de 70, sendo até hoje o maior campeão da história do torneio com 7 taças. Então, mano, o São Paulo não perdeu pra qualquer um, né? Mas por falar nos anos 70, o Soberano ainda disputaria mais uma edição da Libertadores, né, antes de acabar aquela década. Lá em 1978, agora como campeão brasileiro na revanche diante do Galo. Só que ao contrário do que se imaginava, né, pô, nas 2 vezes que ele foi vice, ele chegou na semifinal e na final, agora como campeão, o São Paulo decepcionou e deu adeus ainda na fase de grupos. Mesma fase que caiu durante toda a década de 80, onde conseguiu disputar a Libertadores em apenas 2 oportunidades. Em 1982, né, chegando como vice mais uma vez, perdendo a final de 81 pro Grêmio, e depois de 87, agora sendo grande campeão, vencendo o Guarani na decisão de 86. Sendo que nesse meio tempo, né, o Flamengo de Zico e o Grêmio de Renato Gaúcho conseguiram conquistar a Libertadores, aliando-se a Santos e Cruzeiro como os únicos brasileiros a vencerem a competição, que nem era tão visada assim aqui no país, né, porque, mano, a violência imperava na competição. Mas foi a partir da década seguinte que isso tudo começou a mudar, e justamente por culpa do São Paulo de Tele Santana, que depois de 5 temporadas, né, desde 87, voltou a disputar a maior competição do continente em 1992. Só lembrando que nessa época aí só os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil é que participavam da Libertadores, por isso que o São Paulo ficou tanto tempo sem participar. Mas ó, essa espera valeu a pena, viu? Já que o clube avançou em segundo no grupo 2 ao lado do Criciúma e do Bolívar, e depois passou por Nacional do Uruguai, o mesmo Criciúma da fase de grupos, e também o Barcelona do Equador, até chegar à sua segunda decisão internacional, onde encarou mais uma equipe argentina, perdendo para o Newell's Old Boys fora de casa por 1-0, devolvendo esse mesmo placar dentro do Morumbi lotado e faturando a inédita taça na disputa de pênaltis. Cobrança Gamboa, tá 3-2 pro São Paulo, partiu Gamboa, Zete! O título fica no Brasil, é do São Paulo! Parabéns! Era o que faltava na vida do tricolor! Mais tarde
tarde, em dezembro, o clube foi ao Japão e levou o Mundial de Clubes sobre o Barcelona. Aí, se mantendo em alta, o clube repetiu o feito e fez bonito na Libertadores de 93. Agora entrando diretamente na fase de mata-mata, né, por ser o atual campeão, e encarando justamente o Nils nas oitavas. E olha que naquela ocasião aconteceu um negócio parecido com o que o São Paulo tá vivendo agora, porque ele perdeu lá na Argentina por 2-0. Mas aí aqui no Morumbi resolveu a parada e goleou por 4. Será que hoje dá? Mas enfim, na sequência ainda foi lá e bateu o Flamengo, que era o atual campeão nacional, além do Cerro, até voltar a mais uma decisão de Libertadores, onde faturou a taça com mais facilidade, goleando a Universidade Católica em casa por nada menos que 5-1 e garantindo o bi, mesmo perdendo por 2-0 lá no Chile. Olê, 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 tele, tele, tele. E lá vem São Paulo. Olha o Miller partindo, o corte feito. Ainda sobra do Miller. Bateu direto. Gol! Gol! Outro golaço no Morumbi! De todas as formas, de todas as maneiras. Pra quem gostar e como gostar. Conquistando novamente o Mundial lá em dezembro, agora batendo ninguém menos que o poderoso Milan. Pô, se você acha que parou por aí, mano, você tá muito enganado, que tem muita história aqui. Afinal, em 94, o Tricolor fez bonito mais uma vez, entrando na fase de mata-mata e agora passando por equipes como Palmeiras, União Espanhola e Olímpia, até chegar pela terceira vez seguida a decisão, onde encarou novamente um clube argentino, agora o Vélez, e ficou com o vice-campeonato depois de perder por 1-0 lá, reverteu o placar no Morumbi e sucumbir na disputa de pênaltis. Ali, o Euler. Partiu Pompeu, bateu, é gol! Acabou! Bateu na trave e entrou! Final de jogo! Final do sonho tricolor! Mas pelo menos, né, como prêmio de consolação, naquela mesma temporada o São Paulo foi campeão da Copa Conmebol em cima do Peñarol. E sim, depois disso a competição virou de fato a grande obsessão dos clubes brasileiros. Só que por ironia do destino foi justamente nesse período que o São Paulo viveu o seu maior jejum de participações. E que agora foi bem longo mesmo, ficando nada menos que uma década sem disputar a competição, voltando a jogar ela lá em 2004, quando voltou a fazer bonito novamente com 3 participações seguidas e bem marcantes. Sendo a primeira delas justamente no ano de 2004, quando alcançou as semifinais, mas caiu diante da zebra Once Caldas, empatando 100 gols no Morumbi, segurando fora de casa a igualdade por 1-1 até os minutos finais, quando sofreu o gol de Agudelo aos 45 do segundo tempo e acabou eliminado. É gol do Once Caldas. Agudelo faz o gol da decisão aos 45 minutos do segundo tempo. Sendo essa a primeira vez que a torcida realmente protestou depois de uma eliminação do clube. Afinal, depois de tornar a competição uma grande obsessão dos brasileiros, foi o primeiro adeus marcante, né, e doído do tricolor na Liberta. Mas nada como um ano após o outro, né? Afinal, em 2005 a torcida já voltou a correr, com o clube deixando para trás equipes como LDU, Danúbio e Bolívar na fase de grupos, além de Palmeiras, Tigres e River Plate no mata-mata, vencendo o poderoso time argentino, mano, aqui no Morumbi e lá no Monumental, colocando o tricolor, enfim, de volta à final da Libertadores. Agora encarando um clube brasileiro, o Atlético Paranaense, empatando por 1-1 no estádio do Beira-Rio e goleando por 4 no Morumbi, faturando o tricampeonato internacional. Poucas vezes eu vi uma torcida passar 2 horas antes do jogo e mais hora e meia de jogo gritando sem parar. E lá vem o São Paulo pro ataque. Diego Tardelli cortou pro meio, bateu pro gol. Gol! Depois disso, adivinha? Sim, o clube voltou ao Japão e faturou seu terceiro mundial, agora sobre o Liverpool da Inglaterra, retornando à decisão continental logo na temporada seguinte, em 2006, passando agora por Palmeiras, Estudiantes e Chivas na fase de mata-mata, mas perdendo a decisão para o Internacional após o revés por 2-1 dentro do Morumbi e o empate por 2-2 em Porto Alegre. Dominou, tentou limpar, não bateu, rola a bola para o Ceará, faz o cruzamento, o Fernandão, a posição é normal, Rogério, voltou para o Fernandão, gol! Tinga!
mano, foi justamente depois disso aí que o tricolor passou a conviver com um certo trauma em relação a times brasileiros nessa competição. Sendo eliminado em 2007 pelo Grêmio nas oitavas de final, em 2008 pelo Fluminense nas quartas. Neves, a cabeçada pro gol! Em 2009 pelo Cruzeiro nessa mesma fase e em 2010 novamente pro Internacional, agora na semifinal. A bola desviou! Gol do Internacional! Depois disso, o clube acabou ficando 3 aninhos longe da competição, retornando à Libertadores no ano de 2013, por conta da conquista da Sul-Americana, né? Aí, adivinha? O São Paulo caiu novamente para um clube brasileiro, agora o Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho, com direito à goleada em Minas Gerais. Vem de novo. Ronaldinho, Jô! Gol do Atlético! Em 2015, o que aconteceu? Caiu de novo de forma precoce e mais uma vez para um clube brasileiro, agora o Cruzeiro nas penalidades. Até que essa maldição toda enfim caiu em 2016, justamente na primeira vez em que o tricolor conseguiu disputar a competição, né, de forma consecutiva na atual década. Passando em segundo num grupo difícil com River Plate, The Strongest e Trujillanos, atropelando o Toluca na fase oitavas de final, até enfim passar por um clube brasileiro, o velho conhecido Galo, nas quartas. Mas caindo diante da surpresa Atlético Nacional na fase semifinal, perdendo por 2-0 no Morumbi e 2-1 na Colômbia. E continua o Nacional com a bola. Olha o lance dentro da área pro Merria! Gol! De novo de Borja, de novo do Nacional! E de novo numa troca de passes espetacular da equipe. Sendo que depois disso o São Paulo só foi conseguir voltar a disputar a Libertadores na atual temporada, onde acabou caindo na famosa pré-Libertadores e mediu forças com o modesto Talleres da Argentina, perdendo o primeiro embate fora de casa por 2-0. E o Pochettino girou, rolou na entrada da área, recebeu de volta a batida! Gol do Talleres! Precisando agora, diante de seu torcedor, reverter esse placar sem sofrer nenhum gol de preferência, né? Pra depois, quem sabe, alcançar a fase de grupos. Mas e aí, você acha que dá realmente? Você acha que o São Paulo consegue vencer por 2-0? Ou quem sabe 3 gols de diferença e tal? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou me alongar muito não, porque o jogo já vai começar. Então, mano, deixa aqui nos comentários quando você acha que vai ser o jogo. Se você acha que vai dar pro São Paulo, não vai dar, mano. É nóis, tamo junto, se inscreve no canal.